Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esta Santa Missa, hoje celebrando o 30º domingo do tempo comum. Estamos dentro da novena em louvor ao glorioso São Judas Tadeu. E é muito providencial a liturgia da palavra, esta que nos é dada para reflexão. Lembrando que dentro da liturgia da palavra está o diálogo em que Deus, Ele toma a iniciativa de falar ao nosso coração. Bom, é mais uma Santa Missa que você é convidado para estar. E aqui, fazer a experiência da renovação do amor que Deus tem por você. E este renovar de aliança independe dos seus méritos, porque Deus, Ele é infinitamente bom. E Ele quer dar-se a você. Porém, este amor é um amor exigente. E nós temos que tomar muito cuidado com a interpretação que nós temos da bondade de Deus. Deus não é bonachão. Deus, Ele não permite que você faça o que você queira. Senão, nós não teríamos os mandamentos para cumprir. Há 2 domingos atrás, nós celebrávamos a solenidade de Nossa Senhora Aparecida. E nesta solenidade, nós fomos convidados a olhar, obviamente, para a pequenina imagem que foi achada no Rio Paraíba e que nos traz uma belíssima simbologia sobre a oração de intercessão. Ou seja, nós temos uma mãe que intercede por nós. Na semana passada, nós fomos convidados, através do Santo Evangelho, onde Nosso Senhor, Ele tratou sobre a necessidade de orarmos. Mas tem um detalhe que é muito importante quando Jesus fala sobre isso. Ele fala sobre a necessidade de orar sempre. E nós sabemos que nós somos pessoas que entramos em oração, muitas vezes, para fazer barganha com Deus. Muitas vezes nós colocamos condições e depende muito da circunstância para que eu entre em oração. E eu esqueço que oração é um momento de diálogo, de conversa com o amor, que é Deus. E para entrar em oração com este amor, sabendo quem Ele é, nós deveríamos entender que esta conversa exige de nós respeito. Porque nós entramos para dialogar com o totalmente outro, com aquele que é absolutamente santo. Não é qualquer pessoa. E mesmo se fosse qualquer pessoa, sendo pessoa que é criada à imagem e semelhança de Deus,
esta pessoa também exige, dentro do diálogo, exige respeito. E quando nós falamos do diálogo com Deus, muito mais do que respeito, exige reverência. E a liturgia de hoje fala exatamente sobre como nós devemos nos portar quando nós nos dispomos para dialogar com Deus. Lembrando que a oração, ela deve ser sempre, ou seja, durante todo o dia do meu cotidiano, eu preciso estar em constante oração. Você sabe por que você peca? Você sabe por que eu peco? Porque muitas vezes eu não transformo o meu dia, o meu trabalho, em oração. Porque a própria oração vai exigir de mim vigilância e atenção diante das minhas emoções, das minhas paixões, das minhas tendências, etc, etc. Quando eu caio em alguma tentação, é porque simplesmente eu me desatentei da minha vigilância. E o demônio, obviamente, ele é astuto. Ele sabe o momento no qual ele vai pegar você. Ele sabe qual é a sua fraqueza. E ele vai fazer de tudo para que você não permaneça em constante oração. E todos nós sabemos que a oração é uma das necessidades básicas da nossa existência. Porque todo ser humano, por excelência, é um animal espiritual. Isso a antropologia já nos ensina. Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como então eu devo me portar diante deste diálogo com Deus, com o amor? Nós temos na primeira leitura alguns detalhes muito importantes para entendermos sobre a oração. Nós temos aqui o livro de Eclesiástico, Ben Sirá, sábio do Oriente Antigo, que ele diz o seguinte, olha como que ele inicia. Parece que nós estamos olhando aqui para o Pai Nosso, óbvio que não tem nada a ver, para que você entenda que como eu devo me referir a Deus. Primeiro, Jesus nos ensina, né? Pai nosso, que estais nos céus, santificado. É necessário, antes de mais nada, santificar o nome de Deus. Aqui, na primeira leitura, nós temos a seguinte afirmação: o Senhor é um juiz. Percebam comigo, meus queridos e minhas queridas, juiz nos remete a alguém solene, alguém que nos remete a um certo respeito, é uma autoridade. E aqui o autor vai dizer, este juiz, ele não faz discriminação de pessoas, ele não é parcial, em prejuízo do pobre, escuta as súplicas dos oprimidos e jamais despreza a súplica do órfão, muito menos da viúva. Então, quem é o pobre? Quem é o oprimido? Quem é o órfão e quem é a viúva? Para entendermos como nós devemos nos portar quando entramos em oração. Primeiro, o pobre. Aqui, nós não podemos ser rasos e superficiais ao ponto de entender que pobre é a questão apenas do material. Pelo contrário, o pobre na Sagrada Escritura é aquele que o seu coração, ele não tem absolutamente nada que divida. Ou seja, é um coração vazio, e neste coração
Só tem espaço para Deus, para o Criador. Qual é? Eu quero que vocês respondam bem alto. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Não ouvi. Qual é o primeiro mandamento? Perfeito. Faça uma autoanálise. Você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Você tem sido pobre e vazio o suficiente para amar a Deus sobre todas as coisas? É óbvio que não. Nós temos paixões. O nosso coração ainda está ancorado na terra. Nós temos muitas coisas, pessoas, no qual ainda quer dividir espaço com o Criador. Então ainda nós não somos pobres o suficiente para que Deus, preste bem atenção no que eu vou dizer, para que Deus ouça a nossa oração. Segundo, os oprimidos, aqueles que estão aí submetidos a jugo, pessoas que pisoteiam, que humilham, que são prensados pela injustiça. O que sobra para essas pessoas? Deus. Não tem para quem gritar, então gritam a Deus. Então Deus ouve a oração daqueles que estão oprimidos pela injustiça, ou diante de tantas outras circunstâncias. Quem é o órfão? Aquele que não tem pai e não tem mãe. Só resta para ele quem? Deus. Quem é a viúva? Aquele que não tem mais o seu esposo, talvez não tenha nem mais o seu filho. O que sobra para esta pessoa? Deus. Então, qual é a pergunta que a liturgia de hoje ela quer responder? Por que Deus não ouve a minha oração? Faz tanto tempo que eu faço novena de São Judas. Faz tanto tempo que eu faço quaresma de São Miguel. Levanto 4 horas da manhã para rezar o rosário com o Frei Gilson. Faço bem à torta e à direita. Nunca neguei um pão. Por que é que Deus não ouve a minha oração? Porque eu não tenho sido pobre. O meu coração ainda está dividido. Existem pessoas e coisas e até mesmo circunstâncias nas quais brigam para ter a primazia no nosso coração. E Deus é um Deus tão ciumento, tão exclusivo, que exige que na minha vida eu não dê espaço para ninguém, senão a Ele. Ninguém pode tomar o espaço de Deus. Não é a sua esposa, não é o seu esposo, não é o seu filho, não é o seu padre, não é o seu trabalho, não é a sua casa, não é o seu carro, não é a sua profissão. Deus quer exclusividade no seu coração. Mas infelizmente, você tem outras prioridades. O seu coração ainda tende para as coisas terrenas. E me perdoem, Deus não vai ouvir a sua oração, porque as coisas e as pessoas tornam o seu coração soberbo e orgulhoso. Aí Jesus, Ele nos mostra 2 atitudes, para ser bem simples, uma correta e outra falsa, de como nós nos portamos quando entramos em diálogo com Deus. Primeiro, o evangelista diz que Jesus, ele se dirige a pessoas que confiavam na sua própria justiça. E o que é a justiça? Dar a cada um
conforme realmente necessita. É acreditar, queridos, às vezes, acreditar no poder da nossa oração. E nós esquecemos que não é o poder da nossa oração, mas o movimento de Deus. Porque Deus não se importa com quantas novenas você fez. Deus não se importa o horário que você levanta para rezar. O que importa é a disposição do seu coração e como o seu coração está para receber aquilo que Ele tem para te oferecer. É diferente, muito diferente. Então nosso Senhor vai dizer o seguinte: havia um fariseu, e é muito interessante que Jesus coloca alguém que está infiltrado dentro do templo. Ele poderia colocar tantas outras pessoas neste lugar, mas ele coloca o fariseu. Se fosse nos dias atuais, sabe quem ele colocaria? Os padres. Sabe quem ele colocaria? As senhorinhas do apostolado da oração que não saem da igreja. Sabe quem ele colocaria? Os músicos que às vezes se acham, os ministros da Eucaristia, para dizer que muitas vezes nós que estamos à frente somos coisas completamente diferentes e opostas. Aquilo que nós mostramos aqui neste altar não bate com aquilo que nós fazemos lá fora. E ele vai dizer: o fariseu é aquele que entra, e entra com prepotência, entra com arrogância, arrotando santidade para a torta e a direita, e ele olha, ele peita Deus, dizendo, primeiro, ele até começa bem na oração, ele começa agradecendo a Deus, mas depois ele destrói a sua oração, ele destrói a introdução da sua oração, dizendo: eu não sou como eles, eu não sou ladrão, eu não sou desonesto, eu pago o dízimo de todos os meus bens. Quem vê, Deus liga para o nosso dízimo. Quem vê, Deus está aí para a quantidade que damos do nosso dízimo. Ah, eu jejuo 2 vezes por semana. Deus não está nem aí para o nosso jejum. Você pode fazer quanto jejum você quiser, mas se o seu coração ainda está dividido, não vale nada o seu dízimo, não vale nada, nada o seu jejum, não vale nada o seu rosário, não vale nada a sua novena. Agora, quando nós fazemos como publicano, que era a escória da sociedade, ninguém suportava olhar para um publicano, principalmente os fariseus, mas ele chega completamente diferente do templo. Ele não chega arrogante, ele não chega orgulhoso como o fariseu, tanto é que ele toma uma distância, ele não ousa olhar para o alto, e ele bate no peito, e ao invés de olhar para o fariseu, que estava falando mal dele no seu íntimo, ao invés de olhar para o lado, com que roupa as pessoas estão vindo na missa, que quem comunga e quem não comunga, este publicano bate no peito, olha para dentro de si e diz: eu sou pecador. E Jesus vai dizer: este último voltou para casa justificado, ou seja, Deus ouviu a oração dele. Já do outro, Deus não ouve, porque Deus resiste aos soberbos. E aqui eu quero contar um caso que aconteceu comigo ontem. Eu moro na casa paroquial lá da paróquia São José com um vigário paroquial. E às vezes ele dá umas atrasadinhas. Às vezes ele esquece, acorda um pouquinho tardinho. Não é muitas vezes não. E eu levantei ontem, sem saber qual seria ainda a temática do final de semana e o que eu iria falar nas missas. Eu lembro que eu levantei da cama, saí,
e fui ver, sondar, bisbilhotar se este padre, ele tinha perdido hora ou não. Eu como pároco. Meus irmãos e minhas irmãs, sabe girafa, que tem pescoção? Lógico que eu não ia chegar perto do quarto dele. Vai que eu vou perto, ele abre a porta, imagina a cara de tacho, né? Eu estiquei o meu pescoço o máximo que eu podia, dei um zoom. Mas quando eu fui esticar o pescoço, eu bati o joelho esquerdo no batente da porta. Se fosse antes da minha conversão, eu tinha soltado tantos palavrões, mas graças a Deus, Deus me livrou disso. E eu lembro, meus queridos, que a dor foi imensa, foi dolorida, que eu caí de joelhos, e ali, prostrado, morrendo de dor, Deus falou ao meu coração: o que é que você tem com a vida alheia? Quem é você para saber o que ele está fazendo ou não está fazendo? Se ele está cumprindo escala ou não está cumprindo escala? Padre, eu te coloquei de joelhos, porque nestes 11 anos de padre, você nunca se prostrou dessa forma. E naquele momento, sem saber a temática que eu teria que lidar este final de semana, ali, Deus elevou o padre Dirceu e me humilhou. Sim, porque quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Mesmo que eu tivesse a melhor de todas as intenções, eu não tenho nada a ver com a vida alheia, mesmo sendo pároco. E assim nós somos. Sabe por que Deus não ouve a sua oração? Porque você está mais preocupado com os outros, como os outros se portam, e está esquecendo que Deus não quer saber sobre os outros, Deus quer saber como está o seu coração. Padre Tiago, porque ao invés de bisbilhotar, o senhor não foi rezar? Porque qual que é a primeira coisa que um padre tem que fazer ao levantar? Não é tomar café, é se prostrar no sacrário. E eu não fiz isso. Eu fui bisbilhotar a vida do meu irmão sacerdote. Quer que Deus ouça a sua oração? Pare de olhar para a vida alheia e olhe para a sua vida. E não tenha medo de olhar para si, porque olhando para si você vai encontrar muita podridão, como eu encontrei quando eu caí de joelhos. Eu senti tanta vergonha que quando eu fui para a capela da casa paroquial, eu não conseguia olhar para o sacrário, de tanta vergonha. 11 anos de padre, e eu não tinha me prostrado daquele jeito diante do meu Senhor, que eu tenho pregado tanto. E aqui eu quero dizer para vocês: não espere cair de joelhos como eu caí, para entender o quanto Deus quer o nosso coração. Lembre-se, eu pude até ter a melhor das intenções, mas antes eu não deveria ter ido lá. Eu deveria ter preocupado com a minha oração e com a minha alma. Já pensou se Jesus voltasse naquele horário? Eu estaria olhando para os outros e não para a minha santidade. E o pior, a porta estava aberta, ele não estava lá. Foi humilhante. Foi humilhante. Mas é na humilhação que Deus vai ouvir a nossa oração. Não é soberbo. Talvez se eu não me prostrasse daquele jeito, eu não entenderia
as páginas deste evangelho de hoje. Se Deus não mostra de um jeito, Ele vai mostrar de um outro. Dá um dó maior para mim, por favor. Coloca a mão no seu coração. Você vai cantar assim comigo, ó, bem lentamente. Dá o dó. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu, refaz a morada, habita em mim. Olha que lindo isso. Me pegue em teu, me acalma em teu. Sou teu, sou eleito, e a minha essência, é exalar teu cheiro. Aí eu entendi. Para que haja o açúcar, para que haja o álcool, a cana de açúcar precisa se tornar bagaço. Para que Deus pudesse extrair de mim esta homilia, Ele teve que me humilhar. Aí eu entendi que é quando realmente nós nos humilhamos, é que Deus tira o melhor de nós. Não pensa que é fácil falar sobre isso abertamente. Não pense que foi prazeroso receber essa rasteira de Deus, porque doeu. Mas no alto da cruz humilharam Jesus, macetaram Jesus, mas daquela cruz não saiu ódio, não saiu dor, só saiu amor. Então, se você quer ser um verdadeiro cristão, se você quer exalar o bom perfume, bom odor de Cristo, combata o bom combate, resista ao pecado, e só assim você vai exalar o perfume de Cristo. Uma rosa, ela exala o seu melhor perfume quando ela é amassada. Meus queridos, muitos querem o perfume das rosas, mas poucos querem sujar as mãos para plantá-la. Fica em pé e vamos cantar isso com toda a nossa força. Vim até aqui, bem bonito, canta forte. Vim até aqui, isso, cante. Derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui. Nós não merecemos nada, não porque mereço, eu sei,
pois tu sabes por onde eu andei. Conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. Canta forte, é tudo que tenho. Recebe o meu nada, recebe o meu nada. Refaz a morada, refaz a morada. Habita em mim, habita em mim. Me pega em teu colo, Senhor, me pega em teu colo. Me acalma em teu peito, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, sou teu, sou eleito. E a minha essência, é exalar teu cheiro. Só vocês agora, só as vozes, é tudo que tenho. Recebe meu nada, Senhor. Recebe o meu nada, refaz a morada. Me pega em teu colo. E a minha essência, e quero encerrar dizendo para você, do fundo do meu coração, Deus não responde ao orgulhoso, porque muitas vezes, se Ele responder, o orgulhoso vai reclamar. O orgulhoso não vai aceitar qual é a sua vontade. Já humilde, aceitará qualquer resposta de Deus. Aceitará também quando Deus silenciar e quando Deus disser não. A resposta de Deus nunca vai vir do jeito que você espera. Mas se você for humilde, você simplesmente vai deixar que a sua alma, ela diga: eu não entendo, Senhor, mas já que é a sua vontade, eis-me aqui. Nunca orgulhoso faria isso. Então não tenha medo de se prostrar e de se humilhar diante do Senhor para fazer a sua oração. E pode ter certeza que com o seu coração humilde, Deus ouvirá. Deus vai se movimentar, porque a oração do humilde, primeira leitura, transpassa as nuvens. Por isso, nós professamos neste momento a nossa fé. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso